E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento do canal Física Clássica e hoje vocês vão resolver alguns exercícios de revisão sobre tudo aquilo que vocês já aprenderam, ok? Então, vocês vão ter revisão referente a espaço, tempo, velocidade média, força-trabalho em joules, energia cinética e o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração e peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Ok? Então, vamos para os exercícios de revisão. Exercício número 1. João saiu para uma caminhada partindo do marco 13 km e só terminou o percurso quando chegou no marco 62. Qual foi o espaço total percorrido por ele? O exercício número 2. Maria saiu de sua casa às 7 horas para ir ao trabalho. Sabendo que Maria, entre as 9 horas e 15 minutos, mas que se atrasou 17 minutos, quanto tempo ela levou para chegar ao trabalho? Exercício número 3. Um homem sai com o seu automóvel de sua casa às 9 horas para buscar a sua mulher na estação de trem às 11 horas. Sabendo-se que ele mora a 160 km de distância da estação, qual foi a sua velocidade média durante o percurso? O exercício número 4. Fernando mora em um sobrado que contém uma escada interna de 5 metros do início ao fim. Sabendo-se que Fernando pesa 75 kg, calcule qual é a força-trabalho gasta por Fernando todas as vezes que ele sobe a escada. Exercício número 5. Considerando que um carro qualquer que tenha uma massa de 1.250 kg e um motorista uma massa total de 80 kg, qual é o peso total do homem e do carro juntos? Obtendo o peso total, considere este mesmo carro com o motorista descendo uma ladeira de 40 metros com o motor desligado, sem pisar no freio, em 10 segundos. Qual é a energia cinética gerada por este carro em movimento? E por último, o exercício número 6, que é: um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor de aceleração adquirida pelo corpo. Ok? Então, vamos para a resolução do exercício número 1. João saiu para uma caminhada partindo do marco 13 km e só terminou o percurso quando chegou no marco 62 km. Qual foi o espaço total percorrido por ele? Nós temos esses dados aqui, que é o espaço inicial, que é 13 km, que é de onde ele saiu, e o espaço final, ele terminou o percurso no quilômetro 62. A variação de espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial. A variação de espaço é igual a 62 km, que é o espaço final, menos o espaço inicial, que é 13 km. Basta então resolver para o exercício número 1. O espaço total percorrido por João foi 49 km. Ok? Então vamos para a resolução do exercício número 2. Maria saiu de sua casa às 7 horas para ir ao trabalho. Sabendo que Maria entre as 9 horas e 15 minutos, mas que se atrasou 17 minutos, quanto tempo ela levou para chegar ao trabalho? Então, os dados que nós temos é o tempo inicial, o horário que ela saiu, 7 horas, e o tempo final, 9 horas e 15 minutos, que era para ela ter chego nesse horário, só que ela acabou se atrasando 17 minutos. Ok? Então, a fórmula é a variação de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Nós sabemos que o tempo final foram 9 horas e 15 e o tempo inicial foram 7 horas, ok? Então, 9 horas e 15 menos 7 horas,
obtemos uma variação de tempo de 2 horas e 15 minutos. Só que ela se atrasou 17 minutos. Então, nós temos a variação de tempo, basta somar com o tempo que ela se atrasou, que são 17 minutos. 2 horas e 15 mais 17 minutos é igual a 2 horas e 32 minutos. Então, a resposta para o exercício número 2 é: Maria levou 2 horas e 32 minutos para chegar ao trabalho. Ok? O exercício número 3. Um homem sai com o seu automóvel de sua casa às 9 horas para buscar a sua mulher na estação de trem às 11 horas. Sabendo-se que ele mora a 160 km de distância da estação, qual foi a sua velocidade média durante o percurso? Os dados que nós temos é o tempo inicial, que foi o horário que ele saiu, às 9 horas, e o tempo final, que ele chegou às 11. Nós sabemos também a variação de espaço, que é 160 km, ou seja, a distância total percorrida por ele. Mas nós queremos saber qual é a velocidade média durante o percurso. Então, nós precisamos inicialmente saber a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 11 horas, menos o tempo inicial, que são 9 horas. 11 menos 9, a variação de tempo é igual a 2 horas, ok? E agora nós vamos encontrar a velocidade média durante este percurso. A velocidade é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo. Nós sabemos que a variação de espaço é 160 km. A questão já nos oferecia este dado. E a variação de tempo nós acabamos de encontrar, foram 2 horas. 160 km dividido por 2 horas, obtemos uma velocidade de 80 km por hora. Então, a resposta para o exercício número 3 é: a velocidade média durante o percurso foi de 80 km por hora. Ok? Vamos agora para o exercício número 4. Calcule a força trabalho gasta por Fernando todas as vezes que ele sobe a escada. Os dados que nós temos é a distância, que são 5 metros, a massa, que é o peso do Fernando, 75 quilos. Então nós vamos aplicar inicialmente a fórmula da segunda lei de Newton, que é peso igual a massa multiplicado pela gravidade, para sabermos então a força. Peso é igual a massa, que é 75 quilos, multiplicado pela gravidade, que nós sabemos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Obtemos um peso de 735 newtons. Ok? Então a força é de 735 newtons. Para encontrarmos a força-trabalho, é necessário aplicar esta fórmula, que é trabalho é igual a força multiplicado pela distância. Ok? Sabemos então que a força que nós encontramos é de 735 newtons. Nós vamos multiplicar pela distância, que são 5 metros. 735 newtons multiplicado por 5 metros, obtemos uma força-trabalho de 3.675 joules. Ok? Então a resposta para o exercício número 4 é: a força-trabalho para Fernando subir a escada é de 3.675 joules. Beleza? O exercício número 5 é o seguinte: considerando que um carro qualquer que tenha uma massa de 1.250 kg e o motorista uma massa total de 80 kg, qual é o peso total do homem e do carro juntos? Obtendo o peso total, considere este mesmo carro com o motorista descendo uma ladeira de 40 metros com o motor desligado sem pisar no freio em 10 segundos. Qual é a energia cinética gerada por este carro em movimento? Então, os dados que nós temos são estes aqui no canto esquerdo da tela. A massa 1, que é a massa total do carro, 1.250 kg. A massa 2, que é a massa do motorista, 80 kg. Nós temos também a variação de espaço,
que é o espaço total percorrido, que foram 40 metros, e o tempo gasto no percurso, que foram 10 segundos, ok? Então, nós temos que saber inicialmente a massa total, que é a massa 1 somando com a massa 2, que é a massa do carro somando com a massa do motorista. Nós sabemos que a massa 1 é 1.250 kg, nós vamos somar com a massa 2, que é a massa do motorista, 80 kg. 1.250 mais 80, obtemos uma massa total de 1.330 kg, ok? Então, no canto esquerdo da tela, eu coloquei MT para vocês saberem que a massa total, que é o que importa, é 1.330 kg, ok? O próximo passo é nós encontrarmos a velocidade do corpo em questão, que nada mais é do que a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Ok? Nós sabemos que a variação de espaço é 40 metros e ela é dividida pela variação de tempo, que são 10 segundos. 40 dividido por 10, obtemos uma velocidade de 4 metros por segundo, que está agora no canto esquerdo da tela. Ok? Então agora basta aplicarmos a fórmula da energia cinética. 230 kg, ela vai ser multiplicado por 4 metros por segundo elevado ao quadrado e dividido por 2. Então, aqui você vai fazer inicialmente 4 multiplicado por ele mesmo, que é o 4 elevado ao quadrado, o resultado dá 16, e você vai multiplicar por 1.330. O resultado você vai dividir por 2. E o resultado que nós encontramos é uma energia cinética de 10.640 joules, ok? Então a resposta para o exercício número 5 é a soma de M1 mais M2, que é o carro mais o motorista, totalizamos uma massa de 1.330 kg. E a energia cinética gerada pelo carro em movimento é de 10.640 joules, beleza? E agora, o último exercício, número 6. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, os dados que nós temos é uma massa de 4 kg, uma força de 60 newtons, e a fórmula que nós vamos aplicar é essa aqui. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Nós sabemos que a força é de 60 newtons, ela é igual à massa, que são 4 kg, e multiplicado pela aceleração, que nós não sabemos. Neste caso, nós estamos procurando a aceleração, e nós só contemos os dados da força newton e da massa. Então, o que devemos fazer é passar a letra A atrás do sinal de igual, e agora a força newton a ser dividido pela massa. Então, o resultado entre a força dividido pela massa vai ser exatamente a aceleração. 60 newtons dividido por 4 kg, obtemos uma aceleração de 15 metros por segundo, ok? Então, a resposta para o exercício número 6 é: a aceleração adquirida pelo corpo em questão é de 15 metros por segundo. Esses foram alguns exercícios de revisão de todas as aulas que vocês já tiveram aqui comigo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais atualizações, beleza? Um abraço, aqui é o Felipe Nascimento, até a próxima!